O navio que embateu na maior ponte de Baltimore, nos Estados Unidos, emitiu um sinal de emergência antes da colisão, segundo o governador do estado de Maryland. Na última década morreram mais de 64 mil migrantes. 2023 foi o ano mais letal desde que há registros. Agricultores voltaram a protestar no centro de Bruxelas, considerando que as propostas da Comissão Europeia são insuficientes. 147 detidos na Turquia acusados de pertencerem ao Daesh. Vários países europeus aumentam o nível de alerta de atentados terroristas. O navio de carga que embateu na maior ponte de Baltimore, nos Estados Unidos, na madrugada de terça-feira, emitiu um sinal de emergência pouco antes da colisão, segundo o governador do estado de Maryland. O pedido de socorro foi feito assim que a tripulação percebeu que o navio estava a ficar sem energia, o que permitiu às autoridades limitar o tráfego de veículos na ponte. No entanto, alguns carros e até um caminhão acabaram por cair na água, tendo já 2 pessoas sido resgatadas, uma delas com ferimentos graves. As autoridades estão a recorrer a tecnologias de sonar e infravermelhos, bem como a drones, para encontrar as possíveis restantes 6 pessoas desaparecidas. O navio embateu na ponte por volta da 1h30 da madrugada e fez colapsar a infraestrutura que, de acordo com o governador do estado de Maryland, não apresentava problemas estruturais. A autoridade dos transportes de Maryland anunciou, entretanto, que as faixas de rodagem da ponte foram encerradas em ambas as direções e que o tráfego está a ser desviado. Desde 2014, mais de 64 mil migrantes morreram ou desapareceram e acredita-se que estejam mortos. Os dados são do novo relatório da Organização Internacional para as Migrações. 2023 foi o ano mais letal desde que há registro, mas 2024 poderá ser ainda pior. Com menos de 3 meses completos, só no Mediterrâneo o número de óbitos é quase tão elevado como em todo o ano passado. The figures are quite alarming. We see that 10 years on, people continue to lose their lives in search of a better one. We saw, for example, that 2023 was the deadliest year on record, with over 8,500 deaths. And the reasons are multiple. The majority of people, over 60% of deaths recorded by the project, are due to drowning. Just in the Mediterranean alone, we see over 28,000 deaths and disappearances recorded. A subnotificação de mortes é um problema. Os 64 mil óbitos e desaparecimentos da última década podem ser apenas uma fração do número real de vidas perdidas em todo o mundo. Pedem-se mais esforços na recolha de dados para que seja possível avaliar o problema com mais precisão e identificar todos os mortos. Os governos, dizem os investigadores, devem apostar mais na prevenção. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu decidiu cancelar a visita de uma delegação de altos funcionários de Tel Aviv a Washington, depois do Conselho de Segurança da ONU ter exigido pela primeira vez na segunda-feira um cessar-fogo na faixa de Gaza durante o Ramadão, um voto que contou com a abstenção dos Estados Unidos. Number one, it's a non-binding resolution, so there's no impact at all on Israel and Israel's ability to continue to go after Hamas. Number two, as I said in my opening statement, it does not represent a change at all in our policy. O ministro da Defesa israelita, nos Estados Unidos, para um encontro com o Conselheiro de Segurança Nacional, declarou que Tel Aviv não tem o direito moral de parar a guerra enquanto houver reféns em Gaza. 134 people hostage on Gaza in the hand of the Hamas, the terrorist group. All the world should know and remember, 6 months almost passed and the world is silent. Na faixa de Gaza, a população pede um cessar-fogo que seja permanente. Desde 7 de outubro já morreram mais de 32 mil palestinianos vítimas dos ataques israelitas. بدناش وقف اطلاق النار يكون مؤقت ما لم يكن موقف اطلاق نار كامل ثابت دائم مش لازم احنا بدنا اليوم نوقف وبكره نعاود نرجع للصواريخ والدمار والقتل ما بينفعش الكلام هذا غير مقبول هذا الكلام. Esta terça-feira, Francesca Albanese, enviada especial da ONU para os direitos humanos nos territórios palestinianos, deve divulgar um relatório que diz que há razões para acreditar que Israel está a cometer atos de genocídio.
As operações de socorro foram concluídas em Kiev após um ataque de mísseis hipersónicos russos na segunda-feira. No total, 10 pessoas ficaram feridas, incluindo uma jovem de 16 anos. Parte do edifício da Academia de Artes Decorativas e Aplicadas e Design foi destruída. Destroços de mísseis abatidos também atingiram áreas residenciais, mas sem grandes danos a reportar. O ataque também atingiu as imediações de um estabelecimento de ensino. Просто повезло, що там якраз стіна, і перемичка дуже сильна, і що вони просто вікна постраждали, але діти залишилися живі. No mesmo dia, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participou em Kiev numa cerimónia que assinalou o Ramadão e à qual se juntaram militares muçulmanos. Тим більше єдність. Ми в Україні бажаємо усім, хто цінує життя, справжнього захисту, бажаємо чесного миру усім народам, чий дім руйнує війна. Бажаємо справедливості нашій державі, Україні та усім іншим народам. І хай наша єдність буде незмінною. Líderes do povo tártaro da Crimeia e representantes da comunidade muçulmana também estiveram presentes na cerimónia. Ukrainian officials stated that the Ukrainian strike on the occupied Sevastopol in Crimea on the night of the 23rd of March targeted more Black Sea Fleet ships and caused more damage. In addition to the large landing ships Yamal and Azov, Kyiv claims it has also struck the reconnaissance ship Ivan Hurs and the large landing ship Kostiantin Olshansky. Now, Kostiantin Olshansky was part of Ukraine's naval fleet until 2014. It was one of many Ukrainian ships seized by Russian forces during the illegal annexation of Crimea in 2014. Navy spokesperson Dmytro Platenchuk said damage to the vessel was still being determined, but specified that it is not, quote, combat capable. Ukraine's defense ministry said, quote, Russia planned to use the ship against Ukraine. Therefore, Ukraine struck Kostiantin Olshansky with the Ukrainian-made Neptune missile. Few days before the weekend attack, the UK Defence Ministry assessed that the Russian Navy had already likely resorted to limiting its operations to the eastern Black Sea to, quote, preserve the fleet as its losses mount. Os agricultores voltaram ao centro de Bruxelas na terça-feira para mais um protesto em dia de reunião do Conselho de Ministros da União Europeia com esta pasta. Mais uma vez criticaram a importação de alimentos mais baratos ao abrigo de acordos de livre comércio com outras regiões do mundo e excessiva burocracia, mas não querem ser vistos como inimigos do Pacto Ecológico Europeu. Voor de idiote regels van Europa en tegen de natuurherstelwet. Wij zijn één met de natuur, wij zijn niet tegen de natuur. Hè? De media zetten boeren op tegen de natuur, maar dat is niet waar. Hè? Em causa está a Lei da Recuperação da Natureza, que visa restringir parte das atividades produtivas a fim de permitir a reabilitação dos ecossistemas naturais, tais como prados, florestas e cursos de água. Os agricultores consideram que as regras são demasiado restritivas e que não recebem apoios financeiros suficientes para o fazer, apesar da Comissão Europeia já ter recuado em algumas medidas, tais como a exigência de mais terras em pousio. C'est toujours nécessaire parce qu'en fait, on a eu certaines annonces, mais concrètement, là encore, on manque de solutions. Donc il y a eu des annonces sur certains sujets, mais pas sur les sujets de fond qui sont les plus importants, donc c'est-à-dire le revenu, les accords internationaux, des choses comme ça. Là-dessus, on manque encore vraiment de solutions. A Comissão Europeia propôs simplificar a política agrícola comum ao nível do regulamento sobre financiamento e gestão. A Lei da Recuperação da Natureza ainda deverá ser aprovada pelos governos dos Estados-membros, que resolveram esta semana adiar essa votação. 147 pessoas suspeitas de pertencerem à organização terrorista Estado Islâmico foram detidas na Turquia, segundo o ministro do Interior turco. De acordo com Ali Yerlikaya, mais de 2.900 pessoas foram detidas no país por suspeita de pertencerem ao grupo jihadista desde junho de 2023. Após o ataque em Moscovo reivindicado pelo Daesh, Itália juntou-se à França e elevou o nível de alerta contra ataques terroristas para a Semana Santa. Itália tinha já aumentado a vigilância na sequência dos ataques do Hamas contra Israel.
Na segunda-feira, em Veneza, o protocolo de segurança foi acionado quando 2 malas foram encontradas na rua, mas os proprietários acabaram por chegar antes da brigada antiminas. Com o aumento das ameaças terroristas, especialmente na Europa, França anunciou medidas mais rigorosas, uma vez que vai acolher os Jogos Olímpicos no verão. O anúncio foi feito no domingo. De acordo com o presidente Emmanuel Macron, o Daesh fez várias tentativas falhadas de ataques em solo francês. Só este ano foram evitados 2 atentados. Na Alemanha, o nível de ameaça terrorista continua elevado, mas não se alterou. Berlim disse estar preparada para possíveis ataques durante o Campeonato Europeu de Futebol dentro de menos de 3 meses. Já o Conselho Nacional de Segurança espanhol diz no último relatório que a União Europeia enfrenta um risco real e direto de aumento de ameaças terroristas, do extremismo violento e do surgimento de novos movimentos que promovem ideologia radical e violenta. 40 dias após a morte de Alexei Navalny numa prisão no norte da Rússia, um grupo de pessoas reuniu-se junto à campa do opositor russo para lhe prestar homenagem. Vários apoiantes de Navalny que estavam presentes na cerimónia disseram esperar que a morte do político traga mudanças significativas à Rússia. Мне кажется, в России у нас тоже такое будет, и хочется это застать, когда мы все, не боясь, будем идти и, в общем, уже молиться ему как мученику. Для меня человеком был сильной выдержки, честный, справедливый. Мое к нему уважение никогда не закончится. Entre os presentes na cerimónia estavam os pais de Navalny e o vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2021, Dmitry Muratov. O antigo principal opositor de Vladimir Putin morreu numa prisão do Círculo Polar Ártico em fevereiro deste ano, depois de alegadamente se ter sentido mal após um passeio.